Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para falarmos de um tema que talvez possa ser aplicado a alguém aqui. São desafios familiares. E eu falei talvez brincando, porque com certeza todos nós que estamos ou vivenciamos neste momento, ou já atravessamos no passado, ou iremos passar por desafios do nosso grupo familiar. E falando assim, não estou rogando praga, né? Tem gente pensando, puxa, mas está tudo bem com a minha família, e fala que vou passar problema. É a realidade. A realidade. A nossa atual condição ainda é de espíritos imperfeitos. E sendo assim, é natural que a gente compreenda as circunstâncias de que iremos vivenciar, se já não estamos vivenciando, essa situação de termos conflitos familiares. Então a primeira questão é por quê? Por que sempre tem na família alguém mais difícil? Às vezes a gente olha, né, seja o cônjuge, os pais, os filhos, os irmãos, e a gente constata assim, nossa, mas com fulano e ciclano vai tão bem, né? A gente tem um entendimento, a gente resolve os problemas com naturalidade, a gente tem prazer em ficar junto. Mas com o fulano é difícil. Parece que tudo é complicado. Por que será isso? Essa talvez seja a questão da família, uma das situações em que a compreensão da realidade espiritual se faça com maior força. Sem a informação de que somos espíritos imortais em múltiplas existências na matéria, sem essa informação, não tem como nós entendermos esses desafios familiares. Eu realmente me compadeço dos materialistas que têm como única possível explicação a genética e o ambiente. Porque qualquer pessoa, né, com o mínimo de entendimento consegue descobrir que a genética e o ambiente não explicam todos os desafios familiares. Como está no livro, né, O Gênio de Deus, é muito interessante, o autor, ele foi analisando diversas situações de gêmeos univitelinos, né, gêmeos idênticos, ou seja, que têm o mesmo DNA, criados em situações idênticas, e ainda assim terem um comportamento, uma natureza completamente diferentes. Eu me recordo de um texto que eu li uns anos atrás, em cuja narrativa um psicólogo fazia o seu estágio numa prisão dos Estados Unidos, no estado do Arizona. E ele entrevistando várias pessoas, e ele chegou a um determinado indivíduo, né, que estava preso há alguns anos, com uma extensa fila de crimes. E aí, quando o psicólogo entrevistava esse indivíduo, ele ficou ainda surpreso de ver a frieza daquele criminoso. E tinha roubos, latrocínios, desvios de recursos, e por aí vai. E aí, fazendo a entrevista, né, separado por aquela parede de vidro, né, só usando o telefone, ele conseguia perceber, né, aquela situação de descaso com o outro, né, desrespeito com as leis de sociedade.
Até que, seguindo o questionário, ele pergunta assim: muito bem, e qual que é a circunstância que o fez iniciar no mundo do crime? E o criminoso falou assim: foi a minha família. Eu era criança e meu pai dependente químico, sempre alcoolizado, violento, agressivo. Minha mãe vivia pelas ruas, se prostituía. Nós passamos a infância toda sem nenhuma orientação e, pela região que nós vivíamos, o contexto mais esperado, mais propício era a incursão no mundo do crime. Foi o que aconteceu. E aí o psicólogo foi anotando, né, e pensando consigo mesmo: puxa, realmente, né, uma infância dessas, com uma família dessas, como é que a pessoa vai se fortalecer na boa proposta? E aí foi seguindo o questionário, e depois tinha uma outra pergunta: se ele tinha, né, mais familiares, mais irmãos em especial, porque ele estudava o comportamento, o perfil das mentes criminosas. E aí esse indivíduo falou assim: sim, eu tenho um irmão, inclusive meu irmão gêmeo, somos gêmeos idênticos. E aí esse psicólogo ficou muito interessado, porque é um modelo muito bom para tese, né, que ele se dispunha a estudar. E aí ele disse: você pode declinar o nome do seu irmão? E ele, com um pouco caso assim, falou: o nome é esse. E aí depois, numa outra semana, na primeira oportunidade, esse psicólogo foi atrás do irmão daquele criminoso. E procurando o nome, se surpreendeu ao ver que era um advogado. E já fez um pré-julgamento. Disse: nossa, esse deve ser bandido. Deve ser um advogado realmente daqueles. E aí telefonou, solicitou à secretária alguns minutos de entrevista, né? E foi prontamente atendido, foi agendado para alguns dias depois. E aí, quando ele chegou ao escritório, muito bem arrumado, ele se surpreendeu, que é uma pessoa muito distinta. Atendeu com muita educação, com simplicidade. E aí o psicólogo já prontamente apresentou o motivo da sua entrevista. Disse: eu estou fazendo um estudo, faz parte de uma tese que eu quero defender, eu estudo a mente dos criminosos e estive com o seu irmão. Imagino quando mencionasse que havia estado na cadeia, que o advogado iria se surpreender, ele sorriu e falou assim: sim. Muito bem. Então, como vocês são irmãos gêmeos, né, eu fiquei muito curioso para saber como seria, né, a outra vivência de alguém que foi criado nas mesmas condições, mas vejo que o senhor é advogado, me parece bem situado. Ele: sim, vejo pelos retratos que o senhor tem uma família. Se tem esposa e 2 filhos. Muito bem, eu fico assim até um pouco surpreso, né? E aí ele até sentiu vontade de falar: eu fiz depois de um pré-julgamento, eu acabei buscando informações a seu respeito e vinha saber que o senhor é bem considerado na sociedade, né? Participa de diversas atividades filantrópicas, né? Em organizações voluntárias. E sim, é verdade, participo mesmo. E a que o senhor atribui tudo isso? Aí ele sorriu e disse: a minha família de origem. Aí o psicólogo riu e falou: olha, eu até entendo que o senhor tenha constrangimento para as demais pessoas e não queira revelar a sua origem, mas o seu irmão já me falou que o seu pai era dependente químico, alcoólatra, que a sua mãe se prostituía. Então, para mim, o senhor pode falar a verdade. E o advogado sorriu e disse: que você não me deixou concluir, não escondo de ninguém.
os desafios vivenciados na infância. E o psicólogo então questionou: mas como o senhor reporta que isso é motivo da sua vida digna, correta? Eu, sim, aprendi com os meus pais tudo o que eu não deveria fazer. Eu vi o sofrimento que aquilo causava aos meus irmãos e a mim próprio e me dispus a fazer diferente. E é o que eu tenho me esforçado a fazer. Essa passagem é um fato verídico. É muito interessante porque nos mostra que, como nós gostamos frequentemente de fazer, de nos colocarmos como vítimas de circunstâncias, de transferirmos a responsabilidade para outros, que isso não se aplica. Mas, prioritariamente, eu gostaria de chamar a atenção dessa passagem para a questão espiritual. Porque é evidente que temos ali espíritos de condições distintas. Então, a chave para a nossa compreensão dos desafios familiares sempre tem que ser a compreensão da realidade espiritual. E no Evangelho nós vamos vislumbrar uma passagem interessante, né? Quando uma multidão estava ao redor de Jesus, buscando cura, buscando conforto que ele proporcionava, e aí os discípulos chegaram assim e falaram: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e não conseguem chegar até nós. E Jesus, aproveitando o momento de deixar uma lição importante, disse assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E é evidente que ele não estava desconsiderando os vínculos com aquela família, mas aproveitou a ocasião para nos mostrar que nós temos duas famílias: a família espiritual e a família material. A família espiritual, a sintonia espiritual, se refere àqueles espíritos, companheiros nossos de jornada, com os quais nós já construímos vínculos verdadeiros e morredouros de amor, afetividade, amizade, e sempre reencarnam alguns conosco. São esses que são nossa sustentação, são esses para os quais a gente liga quando está num momento difícil, em que a gente busca apoio. São aquelas pessoas, né, como eu vi recentemente numa palestra do Leandro Carnal, são aquelas pessoas que se alegram pelo nosso sucesso. O Leandro Carnal falou assim: quer saber quem são os seus verdadeiros amigos? Chame os que você considera amigos para a sua casa, reúna todos e diga assim: meus amigos, quero compartilhar meu júbilo com vocês. Estou bem de saúde, estou bem com minha família, meu trabalho está muito bem, estou tendo um salário bastante satisfatório e tenho uma vida feliz. Aí o Leandro fala assim: olha a reação das pessoas. Os que se alegrarem, se comoverem, te derem um abraço, falam assim: puxa, eu me alegro por você estar tão bem, que continue assim, são seus amigos. E aqui eu complementaria: são a nossa família espiritual. Agora, muitos, até da família carnal, vão dizer assim: nossa, está se achando, hein? Mas isso passa, viu? Isso passa. Então esses, a gente deve se perguntar, né, se são realmente nossos amigos ou não. Esses familiares espirituais que podem estar com vínculos consanguíneos ou não, são aquelas pessoas que nós ficamos ao lado, em silêncio, e nos sentimos bem. A gente olha para a pessoa, se sente feliz. E tudo que a gente faz com a pessoa é agradável. A gente pode lavar a louça, que bom, é gostoso lavar a louça com você. E a gente vai limpar a casa, e vai passear. Não depende da atividade em si. Então,
as emanações fluídicas que nós trocamos com todos ao nosso redor se casam em harmonia com esses. E sempre nós reencarnamos com alguns que nos dão sustentação. E aqui já vai também uma circunstância de muita esperança para nós. Reencarnamos com alguns e vários permanecem na pátria espiritual, nos orientando, nos sustentando, torcendo pelo nosso sucesso. Então a misericórdia divina é de uma beleza extraordinária, porque estando reencarnados ou na pátria espiritual, sempre temos elementos desta nossa família espiritual, esses vínculos amorosos. Sempre. Isso nos conforta muito. Quando estamos aqui, temporariamente nos afastamos dos que estão na pátria espiritual. Quando desencarnamos, quando nos liberamos do nosso corpo, deixamos alguns aqui, mas voltamos para aqueles outros. E à medida que formos evoluindo, que formos aprimorando a nossa percepção espiritual, cada vez poderemos interagir mais nos dois planos da vida. No nosso grupo mediúnico, uma das médiuns, que tem uma sensibilidade assim, extraordinária, e a mãe dela já desencarnou há algum tempo, então ela comenta conosco que algumas vezes ela sente a aproximação da mãe, do plano espiritual, que ela senta, faz uma oração, se desdobra e conversa com a mãe naturalmente. O Divaldo Franco também nos conta isso. Tem, quem gostar, tiver interesse, eu recomendo muito. O Haroldo Dutra Dias tem um podcast que se chama Pode Ser. E é um aplicativo, a gente baixa pelo celular, é bem leve, consome pouco espaço, que é só áudio. Se quiser, não precisa nem baixar, dá para ouvir simplesmente online. E ele tem vários canais ali no Pode Ser. E tem um que tem mais programas, tem 102, 103. Esse que tem, acho que 102, o de número 29, é uma entrevista do Haroldo ao Divaldo. O Divaldo conta da família dele, é extraordinário. Olha, a gente às vezes pensa que temos problemas em família, mas a família do Divaldo é impressionante. Impressionante. Ele foi o 13º filho, Ele nasceu quando a mãe tinha 42 anos. Vai fazer 43. Tudo o que vocês imaginam ali, os desafios familiares todos. Uma irmã que se suicidou, um irmão que faleceu e subjugava o Divaldo, a ponto que o Divaldo ficou entrevado vários meses na cama, porque o irmão obsidiava, ele era criança. O Divaldo conta do psicólogo, que o pai tinha pendurado atrás da porta, de couro trançado. E conforme a birra das crianças, o psicólogo entrava em ação. E ele fala que ele percebia os conflitos, Então o Divaldo fala que uma das irmãs tinha um ódio declarado do pai. Não se reportava ao pai como pai. Estava de volta conversando com a irmã, ela pressentia de longe que o pai ia chegar. Ela falou: bom, eu vou sair daqui porque o seu pai está vindo. E saiu. E aí o Divaldo perguntou assim para ela: nossa, mas você odeia papai? Eu disse: odeio. E se você pudesse, você mataria? Mataria. A família de Divaldo era assim. E ele, convivendo, tentando fazer o possível. Aliás, falando do Haroldo, também, a gente viu o Haroldo nas palestras dele, assim. Aí tem uma em que ele narra, chama Carta aos Jovens. Assista essa palestra no YouTube. O Haroldo, até os 12 anos de idade, tinha passado por 10 lares diferentes. Orfanatos, famílias que o adotaram, depois devolveram. Não tinha família estabelecida. E ele nasceu, fruto de um relacionamento que não era um casamento,
de uma mulher muito humilde, muito simples, que foi trabalhar em uma determinada casa em Belo Horizonte, e ali ela se envolveu como filho mais novo naquela família, mas quando descobriram que a funcionária estava grávida, o filho foi enviado para fora para estudar, acolheram de alguma maneira ali aquela jovem, mas a situação era muito desconcertante para ela acabou voltando para o Vale do Jequitinhonha. Mas o Haroldo conta que lar, formação, estrutura de lar ele nunca teve. Então isso nos mostra, né, que todos vamos vivenciar esses desafios. E se nós quisermos simplesmente ver sob a ótica material, não faz sentido. Mas é importante que nós que estamos aqui tenhamos essa disposição de sempre considerarmos sob a ótica espiritual. Porque esses que nós temos como já integrantes da nossa verdadeira família que é espiritual, eles são conquistas já realizadas, que nós só precisamos manter, fortalecer, aprimorar. Mas qual será o nosso maior compromisso? Com aquele familiar com quem nós já nos identificamos bem, ou com aquele que nos é difícil? Eu gosto sempre de comparar a vida com uma escola. Então, aquele familiar com o qual nós nos identificamos é a matéria na qual nós já fomos aprovados. E o familiar difícil é a matéria na qual nós reprovamos. Então, é muito comum quando somos crianças, jovens, eu adoro ciências, biologia, tenho horror à matemática. Aí eu vou ter semana de provas. A criança é compreensível, né? Que ela quer estudar ciências, biologia, porque ela adora aquilo. E matemática não. Mas isso faz sentido? O que vai acontecer? Ela vai ir lá na matemática, além de não gostar no estudo, aí ela reprova. E aí, de biologia, de ciências, ela fica mais feliz, porque, puxa, eu vou poder rever toda aquela matéria que eu gosto outra vez. E matemática? A matemática não. Vai reprovar. Então, é mais inteligente de nossa parte, e os orientadores educacionais falam exatamente isso. Estude primeiro o que você não gosta. Porque você precisa saber isso. Então vamos aplicar isso para a nossa família. Qual familiar deve merecer nossa maior atenção? O mais difícil. Por quê? Justamente esse é o nosso desafio. É a matéria na qual nós repetimos. Mas é difícil. É difícil. Mas tudo que ele faz me desagrada. Parece que ele faz de propósito para me provocar. Não parece, não. É de verdade. Por quê? Em geral, aquele que nos provoca, que nos desafia, que nos constrange, em geral, é aquela pessoa com a qual nós temos mais débitos. Na memória espiritual, ele sabe que nós o abandonamos, o traímos, o esquecemos, aniquilamos sua existência física, e ele reencarna para que nós tenhamos a oportunidade de reparar o mal feito. Na literatura espírita, a gente constata isso. No mundo espiritual, quando nós percebemos a extensão dos nossos erros, nós pedimos para ter uma nova oportunidade com aqueles a quem prejudicamos. Nós pedimos. E aí renascemos. E aí vem o esquecimento temporário. Mas que pena que a gente esquece. Que pena não, que dádiva. Porque imaginamos uma situação que é muito comum, muito provável que tenha acontecido.
que em uma ou duas experiências atrás a gente matou um colega nosso, um comparsa, armamos um crime qualquer, e para que não tivesse testemunhas, a gente ficou com o fruto daquele crime e matamos o nosso colega, o nosso comparsa. E aquela coisa do mundo espiritual, fica aquela mágoa, um perturba o outro. Aí quase sempre, por méritos alheios que não nossos, né, um desses pilares com os quais nós nos identificamos, intercede por nós, nos retira das zonas de sofrimento, nós nos preparamos e aí constatamos que temos um débito para com aquela pessoa. E aí pedimos para reparar o nosso débito e reencarnamos. Se nós lembrássemos do crime, será que nós conseguimos olhar para a pessoa e conviver e procurar fazer um melhor papel, com a consciência nos acusando o tempo todo? Então é uma dádiva esse esquecimento temporário. Mas de certa forma as impressões mais fortes ficam, especialmente daquele que foi prejudicado. E aí ele nos identifica de modo subliminar. Ah, foi esse aí que acabou com a vida. Esse aí que me traiu. Esse aí que me matou. E aí tudo ele faz para nos provocar. Ele pressente que nós temos débitos. Como nós vamos resolver isso? Fazendo a nossa parte. Com humildade, perseverança e determinação. Ou seja, é meu filho, vou orientar, vou corrigir, vou me esforçar para dar bons exemplos, vou trazer evangelização, vamos fazer evangelho no lar. E é isso. Aliás, fazendo um parênteses do evangelho no lar, né? Ou da casa espírita. É comum, às vezes eu faço atendimento fraterno, a gente olha assim, mas olha, o meu filho, meu esposo, minha esposa, meu irmão, minha irmã, ele não vem no centro, não faz evangelho no lar com a gente. Eu falo as coisas boas, mas ele não admite. Pessoal, nós não vamos mudar ninguém. Se fosse possível alguém consertar o outro, porque essa é a nossa expectativa, né? Eu vou consertar o outro. Os noivos se casam assim, né? Com a certeza de que tem um outro defeitinho ali. Mas depois que casar, eu vou consertar isso. Se fosse possível alguém consertar o outro, Deus já nos teria consertado. Há muito tempo. Nenhum de nós seria espírito atrasado. Deus nos consertaria. Então pensemos nisso. Se Deus espera a ação do nosso livre-arbítrio para o progresso moral, Deus aguarda que nós queiramos evoluir, para que o nosso progresso seja fruto do nosso esforço, do nosso mérito. Se Deus aguarda isso, se Deus não força pelo nosso progresso de modo intempestivo, quem somos nós para termos a ilusão de que vamos consertar algo? Isso não existe. Ninguém vai consertar o outro. Todo o nosso empenho aqui é para que cada um se conserte a si próprio, para que cada um consiga evoluir, melhorar e assim por diante. Claro que isso não significa que a outra pessoa faz o que quer, de forma alguma. Especialmente na infância, na juventude, ou em momentos de desafios maiores, a gente tem que tomar medidas, né, às vezes drásticas, né, medidas de muita firmeza, para acudir uma emergência. Mas a transformação moral só vem pelo indivíduo, de dentro para fora. Não vem de fora para dentro. A gente às vezes gostaria de abrir a cabeça da pessoa, colocar ali a verdade, a nossa verdade, o que a gente acredita, fechar a cabeça da pessoa e falar assim, pronto, agora eu consertei. Não conserta nada.
A nossa única possibilidade qual é? O exemplo. O exemplo. Então, quando é uma criança, adolescente, ainda nos cabe, é a nossa chance de procurar fazer de modo mais incisivo aquilo que nos cabe, né? Então a gente pergunta para a criança de 5, 6 anos se ela quer ir na escola, se ela quer ir na natação, se ela quer tomar banho. A gente pergunta. Não precisamos ser agressivos, né? Mas com firmeza nós vamos assim, bom, agora você vai tomar banho. Eu aprendi com alguns livros de psicologia infantil, né, que o segredo é deixar a criança pensar que ela decidiu. Então, quando é pequenininho, a gente fala assim, você quer tomar banho agora ou quando acabar esse desenho? A criança fica toda assim importante, né? Não, agora não, quando acabar o desenho. Quem você quer que dê bem em você? O papai ou a mamãe? Aí ela fica pensando assim. Hoje nós vamos colocar o pijama de bolinha ou de listrinha? Ela pensa que está resolvendo alguma coisa, né? Não resolve nada, vai tomar banho. E se der trabalho? Toma banho assim mesmo. Vai para a escola assim mesmo. E com a parte religiosa? É curioso, né? Eu vejo seus pais e falo assim, não, quando ele crescer, ele vai escolher o que ele quer. Isso seria comparável a dizer, não, meu filho está vivendo aí, quando ele fizer 18 anos, ele vai decidir se quer estudar ou não, se vai trabalhar ou não. Quando é criança, a gente tem, né, com equilíbrio, a gente tem que fazer essa proposta de fazer a criança cumprir com todas as outras coisas. Vir no centro de evangelização, participar do evangelho no lar. Mas chega um determinado momento em que na juventude, já está na fase adulta, que não quer participar. E aí não nos cabe mais pegar a força, né? Ou com uma firmeza maior. Mas aí o exemplo conta. Ninguém faz o evangelho em casa comigo. Não tem importância. Faça você o evangelho. Convide a pessoa todas as vezes. Mesmo sabendo que ele não vai fazer. Convide. Olha, daqui 10 minutos vamos fazer evangelho. Você quer vir fazer? Não, obrigado. No dia seguinte, que eu sugiro, né, como eu já falei muitas vezes, que façamos o evangelho lá todos os dias. Garanto que só tem benefício. Não tem contraindicação. No dia seguinte, olha, nós vamos fazer o evangelho agora. Você vem com a gente? Não. Nem precisa me chamar. Mas eu gosto de te chamar. Eu te chamo para o almoço, te chamo para sair. Chama para dar presente. Se o mais importante dessa existência é o contexto espiritual, por que eu não chamaria? Eu vou chamando. Eu conheço várias casas. Depois de um tempo, a pessoa mais renitente, mais teimosa fala, tá, eu vou lá. Aí vem, com uma vontade, mas vem. Aí faz a prece, faz a leitura, vê que não cai pedaço, né? Que o evangelho do lar não é aeroporto de espírito, né? Que baixa um, sobe outro. Que é uma leitura, um momento de convivência. Mas a única possibilidade nossa de semear algo de bom nos familiares difíceis, depois da fase adulta, é pelo exemplo. Domingo nós vamos fazer um churrasco, assim, você posso depois de tal horário. Porque eu vou visitar o lar das vovós, eu tenho um compromisso no centro, eu vou visitar o pessoal do Hospital do Câncer. E sem fazer muito alarde, a pessoa vai vendo que nós temos problemas como todo mundo, mas que a nossa disposição em enfrentar os problemas é mais serena, mais equilibrada, que é o que a espiritualidade nos proporciona. Então nenhum de nós precisa ter a ilusão de que vai consertar aquele familiar difícil. Mas se nós soubermos que realmente o nosso maior compromisso, aí nos cabe muito bem ter essa proposta de investirmos
as nossas melhores energias para que essa convivência melhore. Quem não se motivar, pela proposta de compromisso, tem outro argumento muito bom. Esse argumento consegue demover os corações mais enrijecidos. Eu já ouvi gente falar assim também: não, olha, esse familiar meu não tem jeito, eu já fiz o que podia, se ficar doente eu pago os remédios, eu pago o enfermeiro, mas eu não quero saber, para mim já deu. E o que mais conta na verdade não é o que a gente faz ou deixa de fazer, é o sentimento nosso. Porque às vezes o máximo que ela pode fazer é um pensamento, uma oração pelo familiar difícil. Mas se surgir a ocasião, ela tem uma proposta boa. E aí a pessoa fala assim: não, eu não faço mais nada, para mim já deu, já cansei. Aí eu converso e falo: olha, pensa bem. Quando a pessoa é espírita, especialmente, o revoltado diz assim: não, nessa encarnação eu já fiz o que deu, para mim acabou. Falou: olha, se continuar assim, eu tenho uma notícia para te dar. Na próxima encarnação volta igual ou pior. A pessoa fica revoltada comigo, mas não sou eu que estou jogando praga. É uma lei de Deus. Se nós temos dificuldades, houve algo importante ali a ser sanado, recuperado. Então, o mais inteligente que nós fazemos é cumprirmos com a nossa parte. Também está lá no Evangelho: amai os vossos inimigos. Não tenhamos dúvidas, os nossos maiores inimigos estão reencarnados na nossa família. Por que isso é um castigo? Não. É a oportunidade que Deus nos dá de nós repararmos o mal que nós praticamos. E aí, por isso que nós temos que ler o Evangelho. O que é amar os inimigos? É não opor resistência à reconciliação, desejar o bem, fazer o melhor ao nosso alcance. Mas se a pessoa não quiser, se a pessoa sistematicamente se nega a fazer uma convivência equilibrada, harmoniosa, mais feliz, o problema é dela. Nós cumprimos a nossa parte. Se o outro não quer, o problema é do outro. Mas nós teremos cumprido o compromisso nosso de oferecer o nosso melhor. Então, este tem que ser o nosso roteiro. Se nós sabemos que os nossos maiores desafios estão na família, vamos trabalhar isso no contexto espiritual. Outra situação comum que certamente alguns aqui ou muitos já vivenciam, é quando já houve uma ruptura familiar. Seja o cônjuge, seja o irmão, o pai ou a mãe, mas houve uma ruptura sem muita perspectiva de reajuste. Mais uma vez, a realidade espiritual é o nosso roteiro de libertação. Por quê? Se não foi possível nesta encarnação fazer o que era necessário, numa outra nós retomaremos isso. E nos cabe desde já alimentar um sentimento de harmonia, de paz. Se o nosso familiar já desencarnou, brigado conosco, se ele se perturbou, se afastou, perdeu o contato, se não conseguimos mais fazer aquela convivência salutar, e não há perspectiva de que isso aconteça, somos espíritos imortais. Continuemos orando, desejando o bem daquela pessoa, continuemos vibrando nossos melhores sentimentos, com a convicção de que no momento mais adequado retomaremos a tarefa. Então, em qualquer circunstância dos desafios familiares,
A compreensão da vida espiritual é a chave para que nós possamos entender as razões dos conflitos e para que nós saibamos qual a conduta a ser tomada, sempre sob a ótica espiritual. Aí os desafios deixam de ser fardos, problemas. O que mais a gente escuta? O que eu fiz para merecer essa família? Fez coisa errada, né? À exceção dos missionários, né? Porque muitas famílias, o Divaldo fala da mãe dele, reencarna como missionária. Não tinha débitos, mas tinha vontade de promover a melhora daqueles entes queridos. É comovedor a ponto assim, de nos sobressaltar, por exemplo, a mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz vivia em esferas muito elevadas. E ela orava pelo filho, torcia pelo seu progresso, mas ela vinha esporadicamente se encontrar com ele e dizia assim: meu filho, eu tenho muitas atribuições, não posso restringir meu tempo somente a você. André Luiz, numa postura natural, nós até se magoava um pouco, né? Queria a mãe ali o tempo todo. Mas ela já se colocava naquela postura da família universal. Sabendo que André Luiz estava bem atendido, ela ia socorrer aqueles com necessidades maiores. E aí, num dado momento, André Luiz pergunta: e meu pai? Ela fala: seu pai está nas regiões trevosas. E o André Luiz fala assim: mas papai é uma pessoa tão correta, frequentava a igreja. E ela diz assim: ah, meu filho, socialmente o seu pai teve uma vida de boa aparência, mas infelizmente o seu pai tinha uma vida clandestina, amorosa. E várias dessas mulheres que esperaram um compromisso que nunca aconteceu, não o perdoaram. E quando ele desencarnou, e elas também estavam na pátria espiritual, duas dessas mulheres o acompanham e dificultam muito o avanço, o progresso espiritual dele. Ele fica revoltado com aquilo, mas mãe, essas mulheres desqualificadas estão atrasando a evolução do papai? Ela sorriu: meu filho, não chame nossas irmãs desse termo. Quem será mais culpado? O seu pai, que era equilibrado, tinha uma vida social, financeira estável, ou duas jovens carentes com expectativa de segurança, de um respaldo, que tinham a ilusão de constituir uma família? Aí o André Luiz até se envergonha. E ele pergunta: e quem será agora? Como que o papai vai conseguir sair dessa teia de convivência perniciosa nas trevas espirituais? Aí ela diz assim: ah, meu filho, tenho me empenhado bastante, acredito que logo eles já estarão numa condição satisfatória para que eu possa recebê-los como filhos. Aí ele fala assim: mamãe, a senhora vai reencarnar para receber essas duas aí? Ah, meu filho, são necessitadas. Deus há de me conceder esta oportunidade para que eu consiga, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor maternal, para que eu consiga fazer com que haja uma convivência melhor. Porque o seu pai deve muito a elas agora. Então é interessante pensar, né? E quando eu reencarnasse, será que essas duas teriam uma convivência harmoniosa com o que foi pai de André Luiz? Claro que não. Mas este é o contexto nosso. Ao longo das encarnações, nós vamos reparando os débitos, construindo novos valores. E temos que ter em mente que a família é a base da sociedade. O mundo melhor que nós queremos só vai acontecer quando a família estiver estruturada. E por que isso?
Porque na família nós temos a oportunidade de superar os maiores entraves do nosso progresso espiritual. São o orgulho e o egoísmo. Porque as conquistas morais dentro da família não têm aplausos. O dia que o nosso filho revoltado vem fazer o evangelho no lar, não tem ninguém para assistir isso, para aplaudir, para nos dar parabéns. Não tem. As noites insones que os pais passam para acudir os filhos, depois são premiados com ingratidão. Então, na família, a gente tem a oportunidade de superar o orgulho e o egoísmo. Ninguém se iluda que vai ser feliz deixando de lado os compromissos familiares. Porque depois do nosso próprio crescimento moral, o nosso maior dever, o nosso maior compromisso aqui é com a família. É muito mais divertido a gente vir na casa espírita, a gente sair em campanhas, arrecadar alimentos. Isso faz parte. Isso, na verdade, é uma convivência saudável que todos devemos procurar pelo menos uma vez por semana. Mas o desafio verdadeiro nosso é dentro de casa. Então tenhamos essa percepção e a inteligência espiritual de saber que temos agora todas as oportunidades de sermos aprovados na matéria que nós repetimos na última encarnação. Que matéria é essa? A matéria é o nosso familiar, ou, como é comum, os nossos familiares mais difíceis. Vamos fazer a nossa parte, sem a intenção ilusória de nos consertar alguém. Lembrando que Deus espera nosso propósito próprio. Se Deus não nos conserta de imediato, quem somos nós para querer consertar alguém? Nós vamos seguir fazendo o nosso evangelho diário, vindo à casa espírita ou à religião, para quem tem amigos e queira conversar sobre isso, de outras religiões. Siga na religião, nos trabalhos voluntários, numa proposta de vida digna. E sem que nós percebamos, com o passar do tempo, teremos feito a semeadura do bem naquele familiar difícil. E com a irrigação divina, há de semear esta semente, há de germinar esta semente, e nós poderemos no futuro próximo ter a oportunidade de perceber que cumprimos o nosso dever. Muito obrigado, muita paz a todos.